Já dizia Michael Porter, uma empresa sem estratégia não faz negócio algum. Mas quem realmente é o arquiteto e onde na organização acontece a estratégia? Toda a estratégia precisa ser consciente e deliberada? Tem que manter a separação entre a formulação e a implementação? Bom, vem com a gente descobrir. No capítulo 7, o autor do livro Safari da Estratégia fala sobre a escola do aprendizado, onde você aprende durante o processo e ao longo do tempo. Para iniciar, o autor traz um contexto histórico, as teorias que contribuíram para resultar nessa escola. Ele traz o primeiro tema, a primeira teoria de Charles Lindblom, sobre incrementalismo desarticulado. E o que Charles fala? Ele fala que dentro do governo, os maiores esforços são empenhados em resolver problemas e não em aproveitar oportunidades. Ele diz também que dentro da política é mais eficaz um processo sucessivo de pequenas mordidas contínuas, substituindo assim uma boa mordida, uma mordida muito grande. Um exemplo é como se um professor tivesse passado para você fazer o relatório de um capítulo de um livro. Ao invés de você ler o capítulo para depois responder, você vai lendo as partes conforme a questão que o professor passou. Bom, mas será que isso pode realmente ser considerado uma estratégia? A segunda teoria que contribui com a formulação da escola do aprendizado é o incrementalismo lógico, proposto por James Bryan Quinn. De certa forma, ele até concordava com Charles que a natureza incremental fazia parte do processo, mas não era algo solto. Ele dizia que, pelo menos dentro das empresas, os agentes centrais, que são os executivos, juntavam suas forças com a finalidade de formular uma estratégia final. Por exemplo, é quando um diretor de uma organização convoca os gerentes das unidades de negócios, no caso, a área tática. Com qual objetivo? De formular uma estratégia que seja adequada para toda a corporação. Todavia, havia uma ambiguidade dentro do incrementalismo. Ele dizia que o incrementalismo poderia acontecer durante a formulação da estratégia, onde os vários gerentes das unidades de negócio poderiam propor algo, ou também poderia acontecer na implementação desta estratégia. Quando a estratégia fosse implementada, poderia ocorrer modificações. Enfim, o que Quinn propõe é uma mistura entre escola do design e escola do aprendizado. Ele fica em cima do muro, vai. A terceira teoria que ajudou na formulação da escola do aprendizado é a teoria evolucionária, proposta por Nelson e Winter. Os mesmos têm uma visão parecida com a de Quinn, em que consideram o contexto organizacional. Porém, eles focam mais no sistema e não na liderança. Eles continuam e dizem que as organizações são regidas pelas rotinas, pelas funções das pessoas, não por uma estrutura organizacional. Eles afirmam que as rotinas são processos repetitivos, são atividades repetitivas que sustentam o funcionamento de uma empresa. Eles acrescentam e afirmam que não está preso apenas à área estratégica, ela se distribui, ela pode ocorrer nas outras áreas também, na tática e na operacional. Eles trazem um pensamento muito lógico, em que as rotinas produzem o aprendizado
produz mudanças. Logo, as rotinas produzem mudanças. O livro traz o exemplo da dança de salão. Imagine vários pares dançando em um salão, em um espaço delimitado. Se eu vou e coloco um objeto no meio daquele salão, daquela sala, o que as pessoas vão ter que fazer? Elas vão ter que desviar e continuar dançando. Da mesma forma, acontece numa organização. As rotinas continuam, mas há mudanças. Portanto, rotinas eficientes causam aprendizados eficientes. E, novamente, eles têm a visão no processo, o foco no processo e não na liderança. Outra teoria é o empreendimento estratégico, que também é trazida por Quinn. E o que ele fala? Ele fala que as iniciativas estratégicas dentro das organizações acontecem e vêm pelos intraempreendedores, distribuídos em todas as áreas da organização. Só que, por exemplo, ao invés de um empregado da área operacional levar a sua ideia para o diretor que está no nível corporativo, estratégico da organização, ele vai levar para o líder que está mais próximo dele. Nisso se revela o processo de barganha, de persuasão, ou melhor dizendo, o processo de empreendimento interno. Saca só, vamos olhar a figura aqui do lado. Para me explicar para vocês, eu vou ter que colocar uma figura aqui do lado. Mas para me colocar essa figura, eu tenho que usar o quê? O braço mágico do manequim. Bora lá, ó. 1, 2, 3 e pim! Coloquei. Bora lá. O que vocês podem ver aqui no primeiro aspecto é um aspecto de definição, em que essa pessoinha de azul aqui que vocês estão vendo é um jovem aprendiz. Sempre jovem aprendiz, né? Tem que ser. Mas bora lá. O jovem aprendiz está no último patamar. E quando ele tem uma ideia, o que ele tem que fazer? Ele vai recorrer ao líder dele, que está no setor, na área operacional. Que por sua vez, esse líder da área operacional vai ter que fazer o quê? Vai ter que comunicar e levar essa ideia ao supervisor, que está dentro da área tática. O segundo aspecto é o aspecto de ímpeto. E o que acontece aqui? O líder da área operacional e o supervisor da área tática, eles se reúnem, conversam com qual finalidade? Com a finalidade de ir conversar com quem? Com o carinha lá em cima. Qual é o carinha lá em cima? É o diretor, que está na área estratégica. O terceiro aspecto é um aspecto de contexto estratégico. Como vocês podem ver aqui, o supervisor da área tática, só ele, sozinho, que está com uma ideia lá na área dele, vai conversar com o diretor, que está na área estratégica, corporativa. E por fim, aqui temos o contexto estrutural. E o que acontece nesse contexto estrutural? O diretor, que está na área corporativa estratégica, ele vai passar a ideia, a visão para as demais áreas, para a área tanto tática quanto a operacional. Bom, no mais, o que acontece nesse processo é a movimentação estratégica, não a estratégia corporativa. Mas por quê? Porque os empreendimentos corporativos não se misturam com as outras áreas da empresa. Contudo, é necessário uma coerência nas ações. Imagine se todas essas ideias, a qual a gente relatou nesse processo, fosse uma estratégia. Os esforços gastos seriam muitos. Outra escola, também proposta por Quinn, é a de estratégia emergente. O que ele diz? Que na visão deliberada, o foco é na formação e implementação de uma estratégia. Contudo, na
visão emergente, o foco é na adaptação, ou seja, em como que as pessoas podem aprender e reaprender dentro daquela estratégia. Isso abre a porta para o processo de aprendizado. Mas como isso funciona? E novamente a gente vai pedir ajuda de quem? Do braço mágico do manequim. Bora lá, bora lá, bora lá. Vou colocar de lado aqui, né? Bora lá, um plim. Ó, olha o processo como ele acontece. Uma ação isolada é empreendida, é nascente. E depois essa ação recebe um feedback. E se for bem recebido, ele torna um processo padrão. O que depois, ao passar do tempo, ganha robustez, vai crescendo, ó. Vai ficando um braço bombado, tá ligado? Essa ideia vai ganhando força dentro da organização até que se torna uma estratégia. Agora eu vou deixar o braço do manequim aqui do lado que a gente vai continuar. De certa forma, Quinn propõe um aglomerado das outras teorias. E ele fala que tem que ocorrer mordidas pequenas e constantes. Ele também diz que há necessidade de um líder. E também que tem que haver o convencimento desses líderes, a persuasão. O autor continua e diz que o modelo básico para a geração de estratégia na escola do aprendizado acontece da seguinte maneira. Vamos lá novamente. Pim. Olha, desde primeiro que as ideias nasçam sem que haja uma pressão sobre elas. Não é necessário um ambiente controlado. Segundo, essas ideias podem vir de qualquer pessoa. De mim, de você, de você, de você, de qualquer um. Essas ideias podem impactar outras áreas, outros setores. É o terceiro ponto. Nesse modelo também diz que não é necessário um líder. O que deve haver é uma compreensão das rotinas, das ideias que foram criadas, das mudanças. É válido também dizer, como no quinto ponto, que a ideia, ao passar do tempo, vai ganhando robustez, vai crescendo. E se for necessária, como está descrito aqui no sexto ponto, essa ideia, sim, tem que ser colocada dentro do ambiente controlado. Quinn também fala como ocorre o modelo de geração de estratégias dentro das escolas deliberadas, de design, de posicionamento, de estratégia. Bom, vamos lá. Esse modelo, que é a estratégia de estufa, ocorre nas escolas deliberadas. E como vocês podem ver, há somente uma estratégia para toda a organização. Por sua vez, essa estratégia acontece no ambiente controlado ali, ó, tá ligado? Só ali, ó, no cubículo. No ambiente controlado. Como essas estratégias estão no ambiente controlado, elas já saem prontas de lá. Depois disso, as estratégias são implementadas. Elas são colocadas na ativa. E o que resta fazer é gerenciar essas estratégias por meio de indicadores. Concluindo, a estratégia emergente não ocorre exatamente como a escola do aprendizado. Porque na estratégia emergente, os padrões são formados por fatores internos e externos, sem que haja um pensamento crítico sobre eles. Já na escola do aprendizado, ocorre sim os padrões, porém, estes são muito bem pensados e analisados. Como última teoria, antes de adentrarmos as premissas da escola do aprendizado, apresentamos a vocês a compreensão retrospectiva, que o autor é Carl Weick. Ele fala que não há como congelarmos um período, igual o Charlito gosta de dizer, ceteris paribus. Aqui não tem isso não, velho. Aqui é muito rápido, não há como você parar e formular uma estratégia e depois implementar ela. Você já vai estar ambíguo, já vai ter passado, ó, o que você fez. Então, esse autor propõe uma compreensão. E vamos lá novamente. Braço mágico do manequim. Quinn.
Olha, ele fala o seguinte: faça algo, mesmo sem saber, tente. E depois o que você faz? Você avalia o que deu certo e o que não deu. E terceiro, você padroniza o que deu certo. Quarto, você repete todo o processo novamente. No mais, acredita-se que avaliar suas forças e fraquezas para fazer uma estratégia é mais eficiente. O problema é que, com frequência, isso não funciona. A visão de Wake: o aprendizado não vem sem agir. Então, faça, haja. Dado o contexto histórico, chegamos às premissas da escola do aprendizado. A natureza das organizações é muito complexa, o que faz com que um controle deliberado não acompanhe efetivamente isso. Logo, é necessário uma forma que acompanhe todo esse processo ao longo do tempo, tornando indistinguível o limite entre formação e implementação de estratégias. O aprendizado não está restrito apenas na figura do líder, ele deve ser disseminado sobre toda a organização. O aprendizado se reflete naquilo que foi implementado e deu certo. E que depois que deu certo, virou uma rotina, que por sua vez ocasionou numa estratégia deliberada. O papel da liderança passa de conceber estratégias deliberadas e agora tem a função de gerenciar o aprendizado constante, impulsionando ele de forma sutil e contínua. E como última premissa, as estratégias aparecem no passado, depois no futuro, mas o foco é sempre no comportamento geral. Depois das premissas, o autor traz novas visões sobre a escola do aprendizado, sendo a primeira a competência central. Itami, que é o autor dessa direção, diz que a estratégia bem-sucedida vem de uma estratégia dinâmica, ou seja, a combinação dos fatores internos e externos da organização, sendo a mais importante os ativos invisíveis, como a fidelização dos clientes e o know-how dos colaboradores. Mas por que será que ele foca tanto nos ativos invisíveis? Bom, ele diz que eles servem para o desenvolvimento e crescimento da estratégia da organização. Ele também diz que são difíceis de ser copiados pelas outras organizações porque leva tempo para se construir. O autor continua e diz que o foco deve ser nas pessoas, nos recursos intangíveis, e não deve deixá-las num ambiente fechado, deve deixá-las num ambiente severo, para que as mesmas amadureçam, cresçam. E no que isso vai ocasionar? Impactar. Impacta diretamente na competência essencial de uma empresa. Por mais que uma empresa tenha sucesso em seus produtos ou serviços, o autor diz que a culpa disso tudo é por causa das competências essenciais, que são resultados dos esforços empenhados pelos recursos, exclusivamente os recursos intangíveis, as pessoas. Como segunda direção da escola do aprendizado está a intenção estratégica, propostas pelos autores Hamel e Prahalad. Eles dizem que uma empresa deve prever uma posição desejada de liderança e empregar esforços para chegar até lá. Um exemplo é a nossa própria faculdade. É a mesma coisa da ESE dizer que vai ser a Barbson aqui no Brasil. Logo, é possível traçar uma estratégia geral, com clareza e simples, de tal forma que é conhecida por todos, dentro da organização. Como última direção está a atenção e a alavancagem, que também são propostas pelos mesmos autores da intenção estratégica. Eles dizem que a tensão é o desajuste entre
os recursos da empresa e suas aspirações. Nesse sentido, pode acontecer duas coisas. Embora novamente para o braço mágico do manequim. Aqui pode acontecer o quê? A empresa pode possuir muitos recursos, mas suas aspirações, os seus desejos podem estar baixos. Há também as empresas que possuem poucos recursos e grandes aspirações. Nesse sentido, os autores falam que existem empresas Davis, que lutam contra grandes Golias, e por vezes elas vencem, no sentido que as empresas têm poucos recursos, mas a sua força de vencer é muita. Por isso que é pequenos Davis lutando contra Golias. Os autores continuam e dizem que deve ocorrer a alavancagem desses recursos ilimitados. Eles propõem várias maneiras disso ocorrer. Vamos dar uma olhada? Bom, é necessário primeiro concentrar esforços em um local só. É como Walt Disney fez. Ele criou um parque de diversões. Segundo, é necessário acumular recursos de forma eficiente, extraindo aprendizado desses recursos e experiência. Terceiro, pode-se complementar recursos, de tal forma que cria mais valor para a empresa e que o cliente pode vir a notar isso. Quarto, pode-se conservar os recursos. Pode haver reciclagem, de tal forma que pode utilizar essa matéria-prima novamente. E por último, os autores aconselham a recuperar, a trazer para você aqueles produtos que estão com defeitos o mais rápido possível dos mercados. Bom, essas foram as novas direções para a escola do aprendizado. Vamos seguir agora com o Gabriel. Bora lá! No Aprendizado como Criação de Conhecimento, o livro traz o que os autores chamam de 4 modos de conversão de conhecimento. Veja a figura. Conhecimento, a gente consegue identificar aquela parte de um pressuposto que existem 2 formas principais de conhecimento, que é o conhecimento tático e o explícito. O conhecimento tático, eles são todas as experiências e os aprendizados adquiridos ao longo da vida, e por isso tem natureza subjetiva. A palavra tático, ela vem do latim e ela significa silencioso. Já o conhecimento explícito, ele é aquele formalizado em textos, vídeos, artigos, documentos ou qualquer outro tipo de registro que declare e explique as lições principais. Ele também tem origem latina e a palavra explícito significa declarado, dito. Identificado as 2 divisões entre tático e explícito, a gente tem outras 4 etapas divididas nesse quadro, que são como se fossem uma espiral. Nela é contida a sensibilização, a externalização, a combinação e a internalização. Entendam como elas ocorrem. No primeiro passo, que é a socialização, ela está entre o tático para o tático, e ela refere-se ao compartilhamento do conhecimento tático por meio da observação, imitação ou prática. Já o segundo passo, a externalização, ela passa do tático para o explícito, e ela ocorre a conversão do conhecimento tático em explícito, e sua comunicação ao grupo por meio da escrita, fala ou desenho. O terceiro passo, a combinação, passa do explícito para o explícito e caracteriza-se pela padronização do conhecimento. Chama-se combinação por juntar 2 tipos de conhecimentos, explícitos, tais quais um manual, um guia de trabalho, uma publicação, um livro. O quarto passo, a internalização, ele passa do explícito para o tático e ocorre quando os novos conhecimentos explícitos são compartilhados na organização. Dessa forma, outras pessoas começam a internalizá-los e os utilizam para incrementar, estender, assimilar e reorganizar seu próprio conhecimento tático. E na dinâmica das capacidades dinâmicas,
A escola do aprendizado concentra a atenção com processos organizacionais internos. O ambiente externo perde papel dominante. E rumo à organização que aprende, a gente vê o Santo Grau, que é uma organização capaz do aprendizado cumulativo e de autorrenovação constante. Essa organização combina flexibilidade com eficácia e é capaz de aprender com a experiência sem ser apanhada por esta e pode alavancar seu aprendizado no mercado chamado de organização que aprende. E ela é organizado até o caos. Há aqueles que afirmam que até mesmo a organização que aprende está restrita, uma vez que ela tende a enfatizar aquilo que é constante e persistente, em vez do que é inovador e revolucionário. Essas pessoas, elas buscam teorias de sistemas caóticos ou desordenados como uma abordagem alternativa. E é nesse sentido, então, que surge a teoria do caos, que nada mais é do que um preceito onde o conjunto simples de relações deterministas podem produzir resultados configurados, mais imprevisíveis. Em outras palavras, a ordem pode produzir o caos e o caos pode levar a uma nova ordem. E trazendo mais um exemplo, a gente pode trazer a metáfora popular do efeito borboleta, onde uma borboleta que bate as asas no Brasil, ela pode acabar provocando um tornado no Texas. Então fica mais evidente ainda que a ordem pode produzir o caos e o caos pode levar a uma nova ordem. Críticas à escola da aprendizagem. A escola da aprendizagem ela surgiu para romper os antigos pressupostos que as escolas passadas falavam. Antes, somente os gestores, as pessoas que ocupavam alto escalão da empresa, poderiam fazer o processo de criação e planejamento da estratégia. A estratégia ela pode ser emergente, e ela não precisa ser minuciosamente planejada, já que o ambiente ele é dinâmico e o aprendizado e estratégia pode vir de todos os níveis da empresa, estratégico, tático e operacional. Porém, sempre existe perigo de se ir de extremo oposto. De acordo com os mesmos autores, a escola da aprendizagem ela possui 3 grandes críticas: a inexistência da estratégia, a estratégia perdida e a estratégia errada. Na inexistência da estratégia, o livro traz um exemplo muito bacana para a gente estar conseguindo entender. Ele traz o exemplo baseado no livro de Lewis Carroll, O Alice no País das Maravilhas, onde Alice ela fica se questionando para onde ela pode estar indo. Ela não sabe um caminho que ela pode estar seguindo. Ela tem 2 caminhos, né? E nisso surge o gato risonho, que, muito sábio, responde para ela: se não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. O mesmo pode ocorrer com as empresas que adotam a escola da aprendizagem. Nem sempre uma corporação ela necessita da estratégia clara. Porém, muitas organizações acabam sofrendo com a falta de uma estratégia articulada. E quando a empresa se encontra em um ambiente com condições extremamente estáveis, os colaboradores de todos os níveis sentem a falta de um líder que já possua uma visão e estratégia de como salvá-la. E, portanto, cabe à empresa adotar uma estratégia e encontrar um ponto de equilíbrio e que estimula a cultura do aprendizado internamente e, ao mesmo tempo, possuir uma estratégia formal e coerente que acaba guiando a empresa e todos os departamentos numa única direção. A estratégia perdida. O excesso de ênfase na aprendizagem pode fazer as empresas deixarem de lado uma estratégia que já é vencedora, patrocinando iniciativas novas e interessantes. Logo, para evitar a estratégia perdida, a empresa deve equilibrar o aprendizado, as mudanças contínuas com o segmento da estratégia corporativa. A estratégia errada. Aprender de modo incremental e emergente também pode estimular o surgimento de estratégia que ninguém nunca mais quis e muito menos pretendeu implementar.
A aprendizagem, ela tende a incluir pequenas experimentações, mas as empresas e o tomador de decisões, eles devem ter cuidado com elas. E a contribuição da Escola da Estratégia, a gente pode enxergar como conclusiva que a organização, ela é aprendiz e a plena expressão da escola do aprendizado. Sua maior virtude está na capacidade de lidar com o inesperado e com situações em rápidas mudanças, conferindo flexibilidade à organização. A abordagem de capacidades dinâmicas, ela considera a administração estratégica como um aprendizado coletivo, que visa desenvolver e explorar as competências distintivas, difíceis de serem imitadas. Essa abordagem é, na verdade, um modelo híbrido entre a escola de designer e do aprendizado. A escola do aprendizado, ela apresenta o que as organizações fazem, ao invés de informar o que elas deveriam fazer sob condições complexas e dinâmicas. E concluímos então o assunto A Escola da Estratégia. Se você quer ficar mais por dentro do assunto, é só estar lendo o livro O Safari da Estratégia. Também não se esqueça de estar inscrevendo no nosso canal e ativando aqui o nosso sininho. Bom, no mais, gostaria de agradecer a minha mãe que emprestou o braço mágico do manequim, tá ligado? Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.